Cara, eu já estou aqui em Porto Alegre, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, estamos aqui já para cobertura. Sentei aqui agora para poder gravar um vídeo e falei, vamos falar aqui sobre a possível escalação para amanhã e tal. Enquanto eu fazia isso, eu já estou abrindo aqui já com essa notícia assim, depois a gente vai falar dos outros assuntos. Guga treina no ataque. Eu te dei 5 segundos para você refletir e pensar. Fernando Diniz é de volta no Fluminense. Esse é o Mano Menezes. Olha só, vamos discutir isso daqui, vamos montar o time do Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou aqui direto de Porto Alegre. O Fio também já tá por aqui. O Fio foi comprar água nesse momento. Quando eu tô gravando aqui pro Raiz Tricolor, deixa eu virar de lado aqui pra ficar de frente pra você, né? E aí vamos embora. Cara, só pra fazer um pedido antes daqui da gente entrar diretamente na escalação e no nosso painel tático aqui. Deixa um like aqui embaixo, mas principalmente, cara, salva o contato da Magic Milhas. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição. Por quê? Eles é que trouxeram eu e o Fio pra cá, eles é que levaram a gente pra todos os jogos do Brasileirão no ano, tá? É a agência de viagens do Tricolor. Gabriel, mas só faltam 2 jogos fora de casa no ano. Ô, meu amigo, se a agência deles fosse só levava gente pra jogo, eles chamaria levar gente pra jogo milhas. Não é esse o nome. Não é Magic Milhas, porque ele transforma a sua viagem numa viagem mágica. Nem sei se é esse o slogan, mas eu inventei aqui agora. Rafael, se vira aí. Entre em contato com eles, férias de final de ano, férias do meio do ano que vem. Fala lá com eles, atendimento personalizado e preço baixo, tá? Com qualidade e tranquilidade de a gente que usou o serviço o ano inteiro e não tem um ai pra poder falar. Inclusive, só parênteses aqui, tá? Você já chegou, tava no aeroporto de BH, até vendo a questão do meu voo, e aí veio um cara comentando comigo aqui, ó, a agência aqui, ó, que vocês, que eu já vi os outros anunciando, não sei o quê, e era uma outra agência aí, não era a Magic Milhas. Na hora eu cheguei a tomar um susto, aí eu olhei e falei, cara, não, sei que a Magic Milhas faria isso. Então, aqui embaixo está o contato deles. Vamos lá, cara, vamos falar sobre isso, matéria do GE. Globo, que me chamou muito a atenção, tá? Por quê? Porque a equipe do GE. Globo, uma matéria até que me chamou a atenção por quem publicou, na verdade. A matéria foi publicada pela Bárbara Mendonça e pelo... Aí eu não sei, tá? Vou ser sincero aqui. Se é o Duda Dal Ponte ou a Duda Dal Ponte. Mas enfim, tanto faz nesse caso. Publicação de jornalistas que cobrem o Fluminense, no caso da Bárbara, né, o Duda ou a Duda, não é da cobertura prática, de que o Guga treinou no ataque e vai ser novidade do Fluminense contra o Internacional. Existia uma dúvida muito grande de quem jogaria no caso do Fluminense. O Fluminense tem muitos desfalques, mas uma delas é desfalques no ataque. O Fluminense não vai ter John Arias, não vai ter Cauã Elias, não vai ter Ganso, que é um meio de campo mais ofensivo, e tem no Lima uma opção de coringa para várias posições em campo. Também, além desses, não tem o Thiago Santos, né, que é outro desfalque, e o Fábio contando ali a equipe titular. E aí diz aqui que o Guga participou de 8 jogos desde que o Mano assumiu, chegou a treinar como titular em várias ocasiões, mas sempre na hora H o Samuel Xavier era o escolhido. E agora vai surgir uma chance jogando de atacante. Vai ser a principal mudança do time, que vai se adaptar às saídas de Cauã Elias, Thiago Santos, Fábio, Ganso, Arias e o Felipe Melo também, né, que já é banco, por suspensão. Olha a provável escalação do Fluminense aqui: Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e Diogo Barbosa. Portanto, Ignacio mesmo segue fora, né, já era esperado. Bernal, Martinelli e Lima, Guga, Keno e Cano. Eu vou abrir aqui o nosso painel tático para mostrar como isso pode ser organizado em campo. Vamos lá, tá aberto aqui já o nosso Tactical Pad. E essa daqui é a escalação que eu imaginei que aconteceria, tá? Com o Thiago Silva e Manuel na zaga. Tá o Fábio aqui, ó. De novo, quase que eu cometo o mesmo erro, hein? Que eu cometi no outro vídeo. É tão normal ter o Fábio aqui. Vamos botar o Vitor Eudes aqui. Com o Vitor Eudes, Samuel Xavier, Thiago Silva, Manuel e Diogo Barbosa. E aí achei que a gente teria meio que um trio de meio de campo, trio de volante com Bernal, Martinelli, Nonato e o Lima, para ter um meio de campo mais consistente com Keno e Germancano. Mas não, o Nonato segue fora do time. Com a entrada do Guga, o Lima provavelmente centraliza mais, né? O Fluminense deve ter aquela espécie de tripé ali no meio, né, com o Lima sendo esse jogador mais agudo, cai dos dois lados, mas não tanto igual o Ganso.
e o Guga jogando possivelmente pela direita junto com o Samuel Xavier. Isso deve dar uma liberdade maior de repente pro volante que cair ali por aquele lado. Enfim, tem uma série de coisas que podem acontecer taticamente. Outra coisa, por exemplo, também que pode acontecer taticamente, e que é até um problema. Se o Fluminense tentar atacar muito no corredor, com o Samuel Xavier dando passes pro Guga, existe uma coisa muito simples, que é até meio ridículo assim, mas eu lembro quando, logo assim que o desgraçado Jorge Jesus chegou no Flamengo, ele escala o Rodinei e o Pará, acho que era esses dois, jogando juntos Rafinha e Rodinei jogando juntos ao mesmo tempo. Ele bota o Rafinha de atacante e não dá certo. Eu lembro de entrevistas na época da galera falando, olha, ele botou 2 laterais direitos, vocês pro lateral, até era algum lateral falando isso, não sei se era o Cicinho, falando pro lateral jogar no ataque, a maior dificuldade dele é receber a bola de costas pro jogador, porque lateral recebe a bola de frente, ele sempre domina a bola de frente. Ele não recebe a bola como um centroavante, por exemplo, que o passe vem para ele, o marcador tá atrás para ele girar. E isso é uma coisa que os laterais acabam se ferrando muito quando tem que jogar mais avançados, deles receberem a bola já na posição ofensiva e não receberem a bola em profundidade. O Guga deve estar treinando já há um bom tempo, né? Então isso acho que vai ser menos afetado. A gente vai discutir mais parte tática possivelmente amanhã. O que já me chama a atenção de cara, pensando que isso aqui é um giro de notícias, é o seguinte, né? Vamos lá. Primeira questão. Falência total de Marquinhos, Davi Terãs, Renato Augusto e John Kennedy. Esses 4 jogadores... não, mas o Mano quer utilizar... Gente, o Mano está fazendo uma improvisação que pode ter acontecido em algum momento no Avaí, no Atlético Mineiro, mas eu nunca tinha visto. Tá? Eu nunca tinha visto o Guga sendo improvisado de atacante. Nunca tinha sido sequer cogitado aqui no Fluminense. E o Mano está fazendo essa improvisação num jogo importante, tendo pelo menos... vai lá, 2 ou 3 jogadores dessa posição. Coloquei o Renato Augusto porque o Lima poderia fazer essa posição e o Renato Augusto é o substituto do Ganso. Bem como Terãs, a mesma coisa também, pode jogar pelo meio, pode jogar aberto na ponta. O Marquinhos, que é o cara da posição, e o John Kennedy, que já entrou algumas vezes com o próprio Mano Menezes jogando mais aberto. Então, assim, o que pode acontecer também aqui, aí eu eliminaria a questão do John Kennedy, mas a gente acabar abrindo linha de 4 aqui, né? Com o Lima abrindo um pouquinho mais pela esquerda, o Diogo segura e o Guga fazendo aqui, né? Marcação com 4 pessoas. Mas enfim, independente disso, assim, são 4 jogadores que poderiam ser utilizados, faria muito mais sentido antes até do Guga, e não estão sendo utilizados pelo Mano Menezes. Quando eu digo falência total, obviamente quando eu estou decretando o fim desses jogadores no Fluminense, né? É uma hipérbole, né? É só um exagero. Mas assim, acho que denota, já mostra bastante o que o Mano Menezes pensa hoje sobre Renato Augusto, Davi Terãs, John Kennedy e sobretudo Marquinhos, tá? Porque a posição em que o Guga está entrando era definitivamente a posição do Marquinhos, considerando que o Lima já está escalado, o Keno já está escalado, o Serna está machucado. O Marquinhos está perdendo a posição de 4º ponta. Enfim, chama muita atenção. Fio chegou, viu a notícia? Guga no ataque. mesma reação que eu fiz aqui quando tava gravando o vídeo. É o Diniz que voltou a treinar no Fluminense? Guga no ataque. É muito mole você avaliar só o resultado. Você tem que avaliar isso aí é no Cruzeiro. Isso aí é um problema do Cruzeiro, do Samuel Venâncio, é um problema da outra história. Meu Deus do céu. Enfim, já falei bastante sobre o assunto. Foi bom pegar o react da audiência. Deixa eu falar de outras notícias aqui só, rapidinho, as notícias mais rápidas, né, mas que vale a pena informar. 3 sobre o Super Mundial da FIFA. Primeira delas, a FIFA definiu a chegada dos clubes. Os clubes têm que chegar entre 3 e 5 dias antes da sua estreia. Essa informação foi dada pela Rádio Itatiaia. E isso interessa ao Fluminense porque a gente não sabe ainda exatamente quando a gente vai estrear, né? Pode ser que seja no próprio dia 15 de junho, pode ser que seja no dia 16, 17, 18. A gente deve estrear ali pelo menos até o 4º, 5º dia, né? Já que o tempo de competição é pequeno. Então, pelo menos até ali, na melhor das hipóteses, o Fluminense fica no Brasil aí até dia 10 de junho. Então, enfim, deve viajar antes. Segunda informação sobre o Mundial... essa não interfere tanto na gente, mas é só uma curiosidade. A FIFA definiu que times do mesmo dono, naquelas redes multiclubes, não podem participar desse Mundial. Por exemplo, se o Bahia tivesse classificado, ele não poderia jogar porque o Manchester City vai jogar. Se o Lyon tivesse classificado,
O Botafogo ficaria numa dúvida. E quem define se joga, qual dos dois que joga, é o dono do clube. Então, por exemplo, se o Lyon tivesse classificado, o Botafogo provavelmente não jogaria. Porque o John Texton não ia colocar o Botafogo no lugar do Lyon. E aí uma curiosidade é que 2 times mexicanos têm o mesmo dono, o Pachuca e o León. Os 2 ganharam e vai ter que ter uma escolha. Não sabemos qual time entra no lugar deles. E é claro também, né, se a FIFA vai levar ao pé da letra essa regra também. Porque nunca dá pra né, ter certeza de nada. E o terceiro fator é o ponto de que, sobre o Mundial, a mudança no calendário do futebol brasileiro para o ano que vem. Tá? É uma possibilidade grande, inclusive, sobre a situação do calendário do Carioca começando mais cedo, o Campeonato Carioca vindo para o início, provavelmente no dia 7, dia 8 de janeiro, o que inviabilizaria qualquer time titular no início, né? A gente teria que, inclusive, melhorar bem esse sub-23 nosso aí para garantir que a gente não fica fora da Copa do Brasil. As finais do Carioca, né? Do Carioca eu tô falando todos os estaduais, já acontecendo em março, o Brasileirão começando em março para ele poder parar durante o Super Mundial. Porque, obviamente, não faria nenhum sentido ficarem 4 clubes, né? Já que já sabe que vai o Botafogo e o Atlético Mineiro, com uma data... 4 times é 1/5 do campeonato, gente. Ficaria acontecendo uma série de jogos. É justamente o momento onde o Brasileirão dá o sprint, né? De ter ali em 2 meses, ter 9 rodadas normalmente, porque não tem as Copas. Então não faria sentido, essa paralisação seria muito problemática para o futuro. Resta saber uma coisa, como que a CBF vai fazer em relação ao calendário? Ela vai parar e vai ter uma data estabelecida para voltar? Ah, essa data é só depois do Super Mundial? Pode acontecer, e não só pode, como é o mais provável que aconteça, de as equipes brasileiras saírem antes da final do Mundial, né? Oitavas, quartas de final, enfim, saírem por ali. E aí vai ficar 2 semanas parada sem jogo porque a galera já voltou, enfim, ou vai ter uma data, enfim, são coisas que a CBF vai ter que resolver. Vamos ver se ela vai efetivar isso mesmo, tem então só, né, notícia de bastidor, mas se vai efetivar. Eu confesso que eu espero que efetive, porque não vai fazer sentido o Fluminense, Atlético Mineiro, se Deus quiser, Flamengo e Palmeiras voltarem com 6 rodadas de atraso, né, tendo que jogar de uma maneira descomunal depois. Né? E até pode ser até vantagem pra gente também nesse ponto, de se jogar sabendo resultados, etc., como foi um pouco o caso do Inter nesse ano, mas aí, obviamente, por um motivo que fazia total sentido, que era a questão das chuvas aqui em Porto Alegre. É isso, tá? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre o Guga no ataque. Você ficou surpreso? Eu fiquei, tá? Um abraço, tamo junto, até a próxima. Valeu!